graça e paz seja contigo, com a tua família. Nós teremos um tempo aqui de leitura bíblica, teremos um tempo de reflexão na palavra de Deus. E eu queria te convidar a abrir a Escritura na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no versículo 2, a partir do verso 1. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Nos diz assim a Santa Escritura: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Oremos, ó Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, que ela encontre guarida em nosso coração. Que nesse tempo em que refletiremos, em que falaremos, em que juntos emergiremos na Tua Palavra, o Senhor esteja conosco, Santo Espírito, e o Senhor nos abra os olhos para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nesse trecho lido, o apóstolo Paulo ele trata do nosso posicionamento em Cristo, do fato de havermos sido tirados da sepultura e conduzidos ao trono da graça de Deus, e apresenta o contraste entre o que é o homem natural e o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. Se estávamos mortos, ele vos deu vida, é o que diz a palavra. Na história da redenção humana em Cristo Jesus, nós veremos 4 grandes obras realizadas na vida do homem. Primeiro, a obra do pecado em nós. Segundo, a obra de Deus por nós. Terceiro, a obra de Deus em nós. E quarto, a obra de Deus por nosso intermédio. Então, a obra do pecado contra nós é a nossa primeira reflexão, versículos de 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O retrato, a fotografia da condição humana é desesperador. Aonde quer que esteja, em qualquer tempo em que viva, o homem caído gera uma sociedade caída. Isso é inerente à condição humana, é uma condição universal que envolve o homem completamente. Não há opção para o homem sem Deus, pecar ou não pecar. Todos os homens pecaram. Segundo o apóstolo Paulo, existem 4 razões pelas quais o homem peca. Primeiro, o pecado levou o homem à morte. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Um morto não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. Ele simplesmente está morto.
Assim é uma pessoa espiritualmente morta, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa no pecado, sem as percepções para as coisas espirituais, sem discernimento, sem prazer ou inclinação para as coisas de Deus. Transgredir significa dar um passo em falso, desviar-se do caminho. Pecar é errar o alvo, é ficar aquém do padrão divino. Então, as nossas transgressões e os nossos pecados são a causa de nossa morte. Paulo fala da morte espiritual, porque sem Cristo o homem está vivo para as atrações do pecado, mas está morto para Deus. O homem pratica o pecado sem conseguir parar, sem conseguir refletir nisso. O homem não regenerado, ele pode levar uma vida moralmente aprovada, ele pode ser decente, pode ser bom pai, bom filho, bom esposo, pode fazer o bem àqueles que lhe fazem o bem, mas ainda assim estará morto em seus delitos e pecados, porque somente Jesus pode tirá-lo dessa condição de morte, dessa separação de Deus. Então, o homem, o pecado, ele matou o homem, ele trouxe a morte à vida do homem. Segunda razão por que nós pecamos, o pecado levou o homem à desobediência, Versículos 2 e 3, parte A, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. O homem é levado à desobediência por 3 forças: pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando da natureza criada por Deus, mas de um sistema que pressiona o homem a aderir aos valores sociais impostos pelos homens ímpios. Então, mundo, no contexto da palavra de Deus, nesse contexto da palavra de Deus, é o sistema no qual nós somos, do qual nós vivemos e somos levados sempre a praticar, somos atraídos aos valores desse mundo. O apóstolo João, quando ele se refere ao mundo social, ele afirma que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago declara que quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, sempre que os homens são desumanizados, pela opressão política, social, moral, econômica, a gente vê a ação do mundo, os apelos, as exigências que são feitas e que contrariam a palavra e a vontade de Deus. É uma escravidão cultural. John Stott, ele esclarece esse ponto com as seguintes palavras: sempre que os seres humanos são desumanizados, pela opressão, pela política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, repudiando a Deus, ou a moral, repudiando os absolutos, ou materialista, glorificando o mercado consumidor, pela pobreza, pela fome, ou pelo desemprego, pela discriminação visceral, ou por qualquer forma de injustiça, aí nós podemos detectar os valores subhumanos do presente século e deste mundo. Segundo, o diabo, é o espírito que atua nos filhos da desobediência, porque ele é o pai da desobediência, rebelou-se contra Deus e a todo tempo ele tenta nos tragar, nos influenciar, ele sugestiona, ele atua nas mentes e nos corações do homem pecador sem Cristo. E terceiro, a carne. Não é o nosso corpo, não é a nossa mão, não é o nosso pé, mas é a nossa natureza caída com a qual nascemos e que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, que adere prazerosamente ao sugestionamento do mundo caído, que entra no esquema proposto por Satanás. Então, existe uma convergência, do mundo, do diabo e de nossa carne para nos levar ao pecado. Tem um impulso em nosso interior, há um impulso, para fazer o mal, que procede de nosso coração. A inclinação dessa natureza pecaminosa, os maus pensamentos, as más ações, os maus intentos, é a inimizade contra Deus.
O homem não pode mudar essa natureza. Só Jesus Cristo pode. Terceira razão pela qual pecamos. O pecado levou o homem ao total estado de depravação. Vê comigo o versículo 3, a parte B. Seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. O homem que não é convertido a Jesus, o homem que não foi regenerado, ele vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Ele tem prazer no pecado. Isso é a depravação humana, é o resultado de uma natureza caída, porque o homem ele é escravizado pelo pecado. A pessoa que é regenerada, o homem que é regenerado pelo Senhor, ele muitas das vezes ele comete o pecado, mas ele não tem prazer e ele segue o caminho do arrependimento. O homem sem Cristo, o homem que tem a sua natureza não regenerada por Jesus, ele vive nesse estado de depravação e ele sente prazer nisso. A razão, a emoção, a vontade, todas as áreas de nossa vida foram afetadas pelo pecado, são inclinados ao pecado. Muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas incrédulas, fazendo o bem, atuando de forma social, moral, mas a sua natureza é caída e em algum momento ela aflora e aquilo que ele faz, às vezes, começa a fazer por bem, torna-se uma conveniência, ele faz motivado por alguma razão que não seja altruísta, que não seja para a glória de Deus. Quarta razão pela qual o homem peca. O pecado levou o homem à condenação, a parte C do versículo 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. O homem não convertido por natureza é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, ela já está condenada. Jesus declarou lá em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fora de Cristo, o homem ele está morto por causa do pecado. Ele está escravizado pelo mundo, ele está escravizado pela carne, ele está escravizado pelo diabo, além de condenado sob a ira de Deus. Segundo, a obra de Deus por nós. Paulo ele fala nisso aqui do versículo 4 ao versículo 9. E ele contrasta o que nós somos por natureza caída com o que nós somos pela obra, pela regeneradora de Cristo, pela graça de Cristo. Então Paulo diz o seguinte, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso deve ser a razão do nosso regozijo, né? De júbilo, de alegria, porque em Cristo nós somos elevados à condição de objeto da ira de Deus para beneficiários da misericórdia de Deus. Deus nos amou, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, afirma o apóstolo. Por natureza, essencialmente, Deus é amor. E esse amor divino na relação com o homem, ele é expresso em graça e misericórdia. É a rica graça e misericórdia de Deus que torna possível a salvação de um pecador. Foi no Calvário que Deus, em Cristo, demonstrou o seu amor por homens pecadores. Deus nos ressuscitou, além de nos amar, Ele nos ressuscitou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Isso é obra de Deus em nós, pela graça sois salvos. Deus nos tira da sepultura que o pecado havia posto, né, quando Ele nos matou, e realiza essa poderosa ressurreição espiritual através de Cristo Jesus.
A obra de Deus por nós. Deus nos exaltou, né? Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quarto, Deus nos guardou para mostrar nos presentes séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, mas para que ninguém se glorie. Deus nos amou. A obra de Deus em nós. Deus nos amou. Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos guardou. A meta principal de Deus na nossa salvação é para a glória do seu nome. A salvação é um presente de Deus, não é uma recompensa, porque nós não fizemos nada para merecê-la. Então Ele nos dá graciosamente a salvação. A obra de Deus por nós foi um presente, foi uma graciosidade para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Paulo acrescenta duas negações que se equilibram. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a segunda, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, a obra de Deus por nós, ela é graciosa, é uma obra de amor, é um presente de Deus. Terceiro, primeiro nós vimos a obra do pecado em nós, que nos prostrou, nos matou. Segundo, a obra de Deus em nós, que nos amou, nos guardou, nos ressuscitou, nos glorificou. Terceiro, a obra de Deus em nós, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, versículo 10. Nós somos obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Nós não nos criamos, foi Ele que nos criou. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Deus está trabalhando em nós, no nosso coração. Ele está nos transformando. Então, além de nos salvar, além de nos guardar, além de nos regenerar, além de nos exaltar, Deus faz uma obra tremenda em nós e o curso de nossa vida é mudado por essa obra salvífica. E nós temos, através de Cristo Jesus, a natureza de Deus. É uma obra que ainda não foi completa. É uma obra que se realiza paulatinamente. A palavra diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. Queridos, nós estamos nessa caminhada, mas já podemos sentir o efeito disso. O próprio apóstolo Paulo declara lá aos romanos, olha, porque vocês estão debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vocês. Quando a gente compara a nossa velha natureza, contrastada agora com essa natureza nova, com essa regeneração, com essa nova vida em Cristo Jesus, a gente pode ver esses benefícios. Porque se em algum momento nós odiamos, a gente é levado à reflexão, à palavra de Deus, e a gente é convencido de que a gente precisa amar aqueles que nos odeiam. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Quando nós sofremos com as pressões desse mundo, nós sofremos por sermos cristãos. A palavra diz que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos pela causa de Cristo. Quando nós choramos por causa de nossos pecados, por reconhecermos a nossa pequenez, a palavra diz que nós somos felizes, bem-aventurados os que choram. Então, essa obra regeneradora em nós nos leva, assim, a uma proximidade com o Senhor. A gente vê isso em toda a história bíblica, em toda a palavra de Deus. A gente vê isso na vida dos apóstolos, a gente vê isso na vida dos profetas, a gente vê isso na história de reis ímpios, mas que foram chamados pelo Senhor e através de um poder transformador mudaram o curso de suas vidas. A obra de Deus em você necessariamente vai gerar um novo homem, com pensamentos divinos, com posturas divinas, com um caráter divino.
e, acima de tudo, reconhecendo a nossa condição de miserabilidade, que quando somos levados ao pecado, quando pecamos, somos levados imediatamente ao arrependimento. A alma do homem novo, a alma do homem regenerado, a obra de Deus em nós, não nos deixa ter empatia com o pecado, mas a fugirmos dele. E por fim, a obra que Deus faz por nosso intermédio. Então nós vimos o que o pecado fez em nós. Nós vimos o que a obra de Deus fez por nós. Vimos o que a obra de Deus faz em nós. E por último, a obra de Deus por nosso intermédio, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Nós não fomos salvos pelas boas obras. É graça de Deus. Mas para as boas obras. O homem regenerado, o homem alcançado pela graça de Deus, o homem salvo em Jesus, necessariamente praticará boas obras. Pela fé nós somos justificados. Mas essa fé que justifica, ela não vem sozinha. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Em relação à salvação, as obras são um resultado, não a causa. Ou seja, eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque sou salvo em Cristo Jesus. Paulo fala das características, né, dessas boas obras como resultado da salvação. Elas são boas obras. Elas são contrárias às ações do diabo. Elas são contrárias às ações do mundo. Elas são contrárias às ações de nossa carne. São obras inspiradas no amor de Deus. Obras que nos levam a ter compaixão daqueles com quem convivemos, olhamos. Obras que nos fazem amar aqueles que não merecem o nosso amor, como também nós não éramos merecedores do amor de Cristo. Obras que nos levam a compartilhar o pão. O pão é nosso. Obras que nos levam a compartilhar o Pai, porque o Pai é nosso. Obras que nos levam a compassivamente pregar essa redenção que há em Cristo Jesus e que nos alcançou. Ela nos alcançou. E porque nós temos as boas obras como resultado da salvação, a gente vai falar também dessa salvação a todos os que perecem. Pregar o Evangelho é resultado de uma vida que é transformada por Jesus e que pratica boas obras. Segundo, elas são previamente preparadas por Deus. Enquanto o descrente, ele anda segundo o curso desse mundo. O crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a minha vida, para a tua vida. E que ele pode realizar, e que nós podemos realizar em vida esse plano que Deus traçou para nós. Entender isso é fundamental para vivermos nesse mundo. Todos nós temos os nossos dias contados. Um dia, ou nós morreremos, ou nós seremos arrebatados como igreja. Enquanto vivemos nesse mundo, existem propósitos de Deus, obras previamente preparadas. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma obra excelente que nós temos em mãos, que o Senhor nos entregou, previamente preparado para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, essa mensagem é para te dizer que nós fomos tirados da sepultura porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fomos chamados da sepultura para a glória de Deus, para proclamar o nome de Deus e para um dia passarmos a eternidade com o Senhor. Pensa nisso, deseja isso, busca isso para a tua vida, porque são heranças espirituais do Senhor à nossa disposição. Eu quero orar pela tua vida, para que você possa, de verdade, receber os benefícios dessa obra salvadora, através de Cristo Jesus, e somente através de Cristo Jesus. E uma vez alcançado por essa graça, por essa obra em Cristo Jesus, liberto do pecado, você torne-se sim um atalaia, um proclamador das boas novas em Cristo Jesus. Incline tua cabeça, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que ora nos ouve. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor o abençoe, que
essa pessoa que me ouve, ela tenha assim passado pela experiência de ter sido tirado do mundo das trevas e chamado para o reino do seu Filho amado, recebendo as benesses dessa salvação que Jesus conquistou para nós. Que o Senhor abençoe meu irmão, a minha irmã, e mais, que o Senhor lhe amplie a visão e que ele entenda que uma vez salvo, alcançado por essa obra extraordinária de Cristo Jesus, ele agora será um proclamador desse reino. Ele vai praticar essas boas obras previamente preparadas, antecipadamente preparadas pelo Senhor, para que nós a proclamemos. Senhor, restaura-nos como uma noiva adornada. Dá-nos a graça, a alegria de caminharmos proclamando o Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Que o Senhor te abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos falar com você, membro da Primeira Igreja Batista em Trindade, sobre as nossas responsabilidades que temos com encargos sociais, com pagamentos de funcionários, com pagamentos de fornecedores, e motivar você a, nesse momento, ofertar ao Senhor e a dizimar ao Senhor. Você que é membro de nossa igreja, que entende o chamado da PIB Trindade, nesse tempo, nesse momento, aqui em São Gonçalo, olha, você pode fazer a sua oferta através das nossas contas bancárias que encontram-se aqui, também através do QR Code que está aí à sua disposição. Você pode fazer um Pix, e que Deus abençoe a tua vida, faça multiplicar na tua vida, para que não falte a tua mesa, para que não falte em teu celeiro, para que a tua família seja também abençoada em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito sejam com tua vida, meu querido irmão. Deus te abençoe.